Olá, eu sou a professora Rejane Oliveira e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção de talentos. A arte de atrair e conquistar talentos. Captar e reter talentos é um processo estratégico fundamental para o sucesso das empresas no cenário atual e tão competitivo. Escolher a melhor forma de atrair e selecionar profissionais depende de diversos fatores, como a cultura organizacional, o perfil da vaga e as necessidades específicas do negócio. E hoje nós vamos ver como que funciona o processo de recrutamento e seleção de pessoal. Para atrair candidatos, a gente precisa divulgar a vaga. Então, primeiro momento, recrutar é atrair candidatos através de alguns anúncios. E isso é chamada, essa ideia é de chamar a atenção dos candidatos. Então, atrair candidatos, a gente vai utilizar algumas ferramentas, a gente pode utilizar várias ferramentas, não somente uma. E aqui nesse slide eu coloquei, como por exemplo o Cine, o InfoJobs, o LinkedIn. São várias ferramentas tecnológicas que nós podemos utilizar para atrair candidatos. E também a gente sabe que pode-se utilizar canais na própria empresa, como o mural, pedindo indicação. Enfim, essas são as ferramentas que nós podemos utilizar para atrair o candidato. Então, como eu falei, recrutar é atrair. E existem várias formas de recrutar, né? Várias formas de recrutamento. O interno, o externo, o misto e o online. O recrutamento interno, como o nome mesmo já fala, ele vai buscar talentos dentro da empresa. O externo, ele vai buscar no mercado de trabalho esses candidatos. Existem algumas vantagens e desvantagens, mas eu vou só resumir algumas vantagens no recrutamento interno, por exemplo, que é reter talentos, reduz o custo e traz maior conhecimento e fortalece a cultura da empresa. Isso faz com que as pessoas se sintam mais motivadas. Já no recrutamento externo, a gente costuma dizer que traz novas ideias, traz novas experiências, novas habilidades para dentro da empresa. Isso faz com que haja uma renovação cultural dentro da empresa. E o recrutamento misto, ele vai combinar os candidatos internos e externos, os dois, tanto internos quanto externos, vão concorrer de igual para igual para ocupar essa vaga que está em aberto. A vantagem é que amplia esse pool de candidatos e pode gerar maior engajamento dos funcionários, porque eles ficam mais afiados, eles ficam mais preocupados em manter uma postura e logo concorrer também a uma vaga de igual para igual com os candidatos externos. A gente também tem o recrutamento online. A internet é um canal muito importante hoje de contato entre a empresa e o candidato. Sites de procura de emprego se multiplicaram e existem várias grandes vantagens no recrutamento online. A vantagem é que amplia o alcance, reduz custo e otimiza tempo, porque existem alguns trabalhos que o profissional de RH vai fazer que, quando é feito online, o próprio site, o próprio aplicativo de busca já nos ajuda com relação a isso. Bom, a gente viu o processo de recrutamento, agora entra no processo de seleção, que é fazer a triagem do currículo, entrevistas, testes psicológicos, testes de conhecimentos gerais, dinâmicas de grupos, e algumas empresas ainda verificam as referências, que é fazer contato com empresas anteriores para saber sobre postura e comportamento do colaborador. Enfim, falar do processo de seleção é entender que vai ter um funilamento que começa com números bem grandes de pessoas interessadas na vaga, e de acordo com o que a gente faz de triagem do currículo, aí já diminui o número, faz as entrevistas, diminui, e depois vai para o processo final, na aplicação das dinâmicas, dos testes psicológicos, e por fim também verificar as referências. É muito interessante. Algumas empresas não praticam mais isso, mas muitas ainda praticam, e a gente entende a importância desse momento.
Já que eu estou falando para futuros profissionais de RH, é interessante falar sobre a entrevista de seleção, as dicas para os entrevistadores. É interessante que os entrevistadores conheçam a empresa e tenham treinamento específico para conduzir as entrevistas. Isso vai aumentar a precisão das entrevistas e o sucesso. Então, uma entrevista bem estruturada, utilizar testes que podem melhorar a avaliação dos candidatos. É também interessante que tenham diversos tipos de testes, não somente um, mas testes de conhecimento, testes psicológicos, testes de desempenho. E, enfim, esses testes podem complementar a entrevista e aumentar a confiabilidade do processo de recrutamento e seleção. Enfim, aqui é bom destacar a importância do entrevistador, o papel crucial dele no processo seletivo. Se preparar, saber se comunicar, utilizar ferramentas adequadas para esse processo e fazer com que o processo cada vez mais seja justo e eficiente, garantindo a escolha do melhor profissional. Em resumo, o sucesso da entrevista depende da preparação do entrevistador. E por último, feito todo o processo de recrutamento, atraiu, seleção, escolheu, é a hora da gente dar as boas-vindas para o novo colaborador, dando as boas-vindas para o novo talento. Isso e passar para ele que nesse momento ele começa uma nova etapa, e essa nova etapa ela tem que ser promissora. Então é interessante que tenha programa de integração, mostrar para o novo colaborador a cultura da empresa, orientar sobre as questões comportamentais, o que a empresa espera desse novo colaborador. E podemos concluir a apresentação de hoje falando do futuro da aquisição de talentos. É um meio complexo falar do futuro porque a gente não sabe o que ele nos reserva, mas a gente já consegue perceber as tendências e os desafios com essas tendências com a inteligência artificial, por exemplo. A digitalização do recrutamento e seleção já é uma realidade. Muitas empresas já praticam isso. O que nós precisamos nos preocupar como profissionais de RH é praticar a diversidade e a inclusão, sempre se preocupando com esse ponto. E também valorizar a experiência dos candidatos. Entretanto, é muito importante também dar oportunidade para aqueles que ainda não têm as experiências que nós podemos exigir. Então, de fato, é importante se preocupar com o que o futuro nos reserva. E eu encerro a apresentação de hoje dizendo para vocês que o mundo do trabalho está em constante evolução e o recrutamento e seleção não são exceção. É fundamental acompanhar as tendências e adaptar as estratégias para atrair e reter os melhores talentos. Espero ter ajudado vocês no entendimento sobre recrutamento e seleção. Caso vocês encontrem alguma dificuldade ou necessite de algum suporte, não hesite em entrar em contato. Eu estou aqui para ajudar vocês a alcançar os seus objetivos educacionais da melhor forma possível. Beijos, sucesso e até a próxima!